delícia esse módulo que a gente vai revisar agora. Vamos revisar o módulo de Previdência Complementar Aberta. Então vem comigo. Vamos fazer esse resumo, vamos fazer esse mapa mental. Opa, como? Ah, você ainda não segue as nossas redes sociais aqui em cima, não? Tô de olho em você, hein? Aproveita e já segue aí, segue nossas redes sociais. E agora sim, vem comigo. Vamos fazer o resumo, vamos fazer o mapa mental. Antes de eu entrar aqui em Previdência, quero trazer um ponto importante. O mercado de Previdência Complementar Aberto, que é o VGBL, o PGBL ou ainda a Previdência Privada, esse mercado ele é comandado pelo CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. E ali estão seguros, né? Seguro, tá também resseguro, resseguro, tem também ali capitalização e Previdência Complementar Aberta, a Previdência Privada, Previdência Aberta, ok. Quem manda nesse mercado é o CNSP. Quem está logo abaixo do CNSP é a SUSEP. SUSEP. Ó, como é que eu lembro? P com P no final, né? CNSP, SUSEP. Bom, o CNSP manda e a SUSEP executa nesse mercado. Então, qualquer situação com um desses produtos, né, seguro, resseguro, capitalização ou previdência complementar aberta, o VGBL, o PGBL, se eu precisar de mais informações, quem eu procuro? SUSEP, tá bom? Ficou claro aqui, visto que a SUSEP é quem supervisiona, fiscaliza, autoriza a participar desse mercado. A SUSEP é quem protege aqueles que colocam dinheiro nesse mercado. Ok, agora sim, vamos falar de previdência complementar aberta de forma direta ou ainda do VGBL e PGBL. Eu gosto de dizer nas aulas que previdência complementar aberta, previdência privada, é como você plantar uma árvore, nesse caso uma árvore de dinheiro. Você vai ali, planta dinheiro, vai demorar para dar fruto, mas você está plantando para o longo prazo, lá para o seu momento de aposentadoria. Então você planta, daqui a pouco começa a frutificar e lá no momento de aposentadoria você vai usufruir disso. Exatamente. Inclusive a previdência complementar aberta, ela é dividida em duas partes. A primeira fase é a fase de diferimento ou ainda a fase de acumulação, que é quando você está colocando dinheiro na previdência, aportando, fazendo depósitos. É nessa fase, por exemplo, que você faz os depósitos, sim, que você pode, por exemplo, contratar um pecúlio, é nessa fase que faz isso. Você pode fazer resgate parcial ou ainda o resgate total, você faz tudo nessa parte. E essa outra fase? A outra fase da previdência é a fase de benefício ou ainda usufruto, que é quando a fase de diferimento ou acumulação chega no fim. Quando você adquire uma previdência complementar aberta, você vai dizer, eu quero sacar o meu dinheiro quando eu tiver com 65 anos, com 60 anos, 62, você escolhe essa data de vencimento. Até esse dia chegar, é fase de diferimento ou acumulação. A partir desse dia que você escolheu, é a fase de benefício ou usufruto, quando você vai usufruir do valor que você acumulou ao longo dos anos. Então pronto, temos duas fases. Como eu disse, a previdência é para o longo prazo e por isso existe uma carência, né? Nesse caso, a carência mínima em previdência é de 60 dias. Você não põe o dinheiro na previdência hoje para sacar semana que vem. O ideal é que seja para o longo prazo, mas se você precisar sacar, em pelo menos 60 dias você consegue sacar de volta, porque essa é a carência mínima. Detalhe. Quando você manda dinheiro para uma previdência, quando você está semeando dinheiro, se o dinheiro ficar parado, não acontece nada, né? Então, o dinheiro que você está mandando aqui para o fundo de previdência complementar aberto, para o fundo de previdência privado, seja um VGBL, seja um PGBL, esse recurso ele vai ser destinado para ativos. Nós chamamos esses ativos, no qual o fundo de previdência complementar aberto investe, de FII, Fundo de Investimento Específico. Então, funciona assim, eu coloco dinheiro em uma previdência aberta, seja um VGBL ou um PGBL, eu vou colocar aqui, seja um VG ou um PGBL, ok. Essa previdência, para fazer o dinheiro render, coloca em FII, Fundo de Investimento Específico. Esses fundos, esses investimentos específicos são ativos diversos, que podem inclusive ser ações também, tá bom? Depois, com esse dinheiro multiplicado, né, com o dinheiro crescendo ali, com o dinheiro tendo a rentabilidade, lá na fase de benefício ou usufruto, eu vou usufruir, eu vou sacar esse recurso. Agora ficou tudo muito claro, ok? Vamos seguir então. Como eu disse, a previdência privada, ou é o VG ou é o PG. Qual é a característica de cada uma delas? Vamos começar ali pelo VGBL. O VGBL é recomendado para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda, tá? Quem faz a declaração anual de imposto de renda na modalidade simplificada, o recomendado é o VGBL. Aqui no VGBL, no momento em que você vai resgatar, eu quero pegar o meu dinheiro, a tributação ela vai acontecer somente sobre a rentabilidade. Então, o VGBL tributa somente sobre a rentabilidade. Ok.
E tem alguma outra característica? Tem sim. O VGBL, ele não deduz nada na declaração anual do imposto de renda. Por isso você lembra assim, ó, VGBL, esse V do início, você lembra, vixe, não pode deduzir nada, né? Não pode deduzir nada na declaração anual do imposto de renda. Ok. E o PGBL, hein? O PGBL é recomendado para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Então, se você tem um cliente ou se você faz a declaração na modalidade completa lá do imposto de renda anualmente, bem, o recomendado aí é o PGBL. Por quê, hein? Porque o PGBL, ele pode deduzir até 12% da renda bruta anual lá na declaração do imposto de renda. Inclusive esse P, você lembra disso, ó, P de pode deduzir, tá bom? PGBL pode deduzir. Porém, no momento em que você vai resgatar o recurso que está no PGBL, a tributação vai acontecer sobre o total acumulado. E quando eu digo total acumulado, é o que você aportou, mas o que teve de rentabilidade, o que teve de rendimentos, de ganho nesse período. Ok? Maravilha. E como é que funciona? Se eu tenho uma previdência, seja um VGBL ou um PGBL, em uma instituição financeira, eu posso portabilizar para outra, eu posso mandar para outra? Tenho ali na instituição financeira X, posso fazer a portabilidade para a instituição financeira Y? Sim, você pode. Pode fazer portabilidade de previdência aberta. Porém, funciona dessa forma. Se você tem um VGBL, só pode portabilizar para outro VGBL. Se você tem um PGBL, só pode portabilizar para outro PGBL. Então, assim, ó, é de VG para VG. É de PG para PG. Não pode inverter. Ah, eu tenho um VGBL e eu quero mandar para um PGBL. Não, não pode. Ou vice-versa também não. É de VG para VG. É de PG para PG. É isso, tá bom? VGBL para PGBL, PGBL para PGBL. Eu fui redundante? Sim, foi de propósito. Tá bom, vamos seguir. Eu posso mandar minha previdência na portabilidade para uma outra pessoa? Eu tenho um baizinho, quero mandar para o meu baizinho. Eu tenho uma baizinha, eu quero fazer uma portabilidade que o destinatário seja minha baizinha. Eu tenho filhos, eu tenho outras pessoas. Posso mandar? Não. É do CPF do titular para o CPF do titular no momento da portabilidade. É do CNPJ da empresa para o CNPJ da empresa. Então, o VGBL só pode ser transferido, né? Só pode ser portabilizado para outro VGBL. É do VGBL do Joãozinho para o VGBL do Joãozinho. É do VGBL da Mariazinha para o VGBL da Mariazinha. É do PGBL da Joaninha para o PGBL da Joaninha. É assim, tá? VG para VG, PG para PG, de CPF para CPF, CNPJ para CNPJ. Não tem qualquer alteração aqui. Ah, tudo bem, entendi. Ok. A Previdência Complementar Aberta, VGBL ou PGBL, pode cobrar taxas? Lógico que pode, né? De graça nada. E quais são as taxas? Bem, a taxa de administração, que vai ser sempre cobrada, independente de qualquer coisa. Taxa de administração é sempre cobrada. E ela é um percentual sobre o patrimônio ali do fundo de previdência. É um percentual ao ano, porém ela é cobrada e deduzida diariamente. A taxa de performance também pode ser cobrada. E ela vai ser cobrada em razão da performance apresentada pelo plano de previdência. E tem também a taxa de carregamento. Taxa de carregamento é cobrada em cima dos aportes, olha só, dos aportes sobre o valor nominal. Não pode ser cobrado taxa de carregamento em cima de rentabilidade. É somente sobre o valor nominal do aporte, o valor que você colocou ali, o valor bruto, é isso. Aportei, é sobre isso que pode ser cobrado taxa de carregamento. Porém, ela pode ser cobrada de forma antecipada, que é na entrada da hora que você depositou, ou ela pode ser cobrada de forma pós-antecipada na saída, quando você está indo embora. Porém, é sempre sobre o aporte. Tá bom? Fui claro, né? Seguinte, que mais? Eu corro risco em previdência? Lógico que corre, né? Em previdência ele tem os riscos assumidos, que é assim, ó. Risco de crédito existe em previdência? Sim, e ele está ligado principalmente à seguradora ou à administradora, né? Temos ali uma seguradora que faz a administração do plano de previdência. E o risco de crédito é a possibilidade dele quebrar, né? Dessa seguradora quebrar, dessa administradora quebrar. E aí o meu recurso, hein? Tem nem FGC, não tem garantia, não tem nada. E agora? O que eu faço? Bem, risco de crédito aqui, né? E o risco de mercado? Bem, o risco de mercado em previdência, a gente vê ele nos ativos que compõem o FII. Como assim, Ayrton? Aqui, ó. Quando você põe dinheiro em previdência, botei dinheiro em previdência, o teu dinheiro vai para onde? Em fundo de investimento específico, em FIIs. Como eu disse, esse FIIs aqui pode ser ativo diverso, incluindo ações. Bem, os ativos vão oscilar e o risco de mercado está aí, tá bom? Então, risco de mercado nos ativos que compõem o FII. Maravilha! Quando eu coloco meu dinheiro em previdência, fui fazendo ali os aportes, concluiu a fase de diferimento, vai chegar uma fase em que eu vou usufruir desse recurso. Nessa fase, eu tenho que escolher um tipo de renda, né? Nessa fase de benefício ou ainda de usufruto, eu vou escolher um tipo de renda. Quais são os tipos de renda que eu posso escolher? Tem diversos, mas eu quero dar ênfase a dois tipos de renda, que é a renda mensal vitalícia e a renda mensal temporária. Por que eu quero dar ênfase nesses dois tipos de renda? Porque é o seguinte, ó, somente nesses dois tipos de renda, se o titular vier a falecer, acabou e o dinheiro fica com a seguradora. Encerra-se a conta e o dinheiro fica para a seguradora. Então, em caso de falecimento do titular, o restante, o montante acumulado, tudo que ficou ali,
fica para a seguradora. Morreu, acabou, é da seguradora. É assim que funciona na renda mensal vitalícia ou na renda mensal temporária. Falou em renda vitalícia e em renda temporária, guarda essa informação. E a tributação, eu pago imposto? Lógico que paga imposto, né? Ganhar dinheiro? Paga imposto sim. Então, como é que funciona a tributação na Previdência? Seja para o VGBL ou para o PGBL, é da mesma forma. O VGBL ou o PGBL pode ser tributado pela tabela regressiva da Previdência ou ainda pela tabela progressiva da Previdência. Aí, não me deu, foi medo. Tem uma outra tabela regressiva? Sim, tem. E a gente vai conversar sobre ela. Tabela regressiva na Previdência. Olha só. A gente estuda a tabela regressiva lá da renda fixa, que funciona para os ativos de renda fixa, funciona para outras situações. Se falar em Previdência de tabela regressiva, é essa que você está vendo, que funciona pelo tempo também, numa alíquota regressiva, mas ela funciona assim, de 0 a 2 anos de permanência, 35% de imposto. 35% em cima do quê? Depende. Se for um VGBL, é sobre a rentabilidade. Se for um PGBL, é sobre o valor total acumulado. Ai, meu pai. Tá bom. Se for, então, a tabela regressiva, você ficar de 2 a 4 anos, 30% de imposto. Em cima do quê? Se for um VGBL, da rentabilidade. Se for um PGBL, sobre o total acumulado. E assim vai, né? De 4 a 6 anos, 25% de tributação. De 6 a 8, 20%. De 8 a 10 anos de permanência, 15%, e mais de 10 anos de permanência, 10% de tributação. O detalhe aqui é que ela será totalmente na fonte, tá? Tributação na fonte aqui. E se eu escolher a tabela progressiva para tributação? A tabela progressiva, ela varia de 0, você pode ser isento sim, a 27,5. Depende do montante, do valor sacado durante um ano. É isso que faz ali a tabela progressiva, é isso que utiliza a tabela progressiva para sacar. Se for valores irrisórios, muito baixos, você pode ficar zerado, mas isso vai aumentando até 27,5. Detalhe aqui, a informação mais importante sobre a tabela progressiva. Na fonte é 15% sempre. Aí ganha o restante, porque tu disse que eu posso pagar até 27,5, né? Se ficou 15% na fonte, esse restante vai ser ajustado na tua declaração anual do imposto de renda. Você vai informar os saques e aí vai ser ajustado lá, vai ser cobrada a diferença. Ou e se eu fosse sacar 0%, se eu fosse pagar 0% de tributação, se eu ficasse isento ou pagasse menos do que 15%, como é que acontece? Vai ser ajustado na tua declaração anual do imposto de renda. Você declara os teus saques, o montante de saque realizado, o valor, e aí vai ser ajustado. Talvez seja devolvido se você tiver isenção ou pagar menos de 15%. É assim, tá bom? Então, importante aqui. A tabela regressiva da Previdência é totalmente na fonte. Beleza. E ela depende do tempo. Quanto mais tempo, menos eu pago. A tabela progressiva, ela depende do valor sacado. E como é que funciona? Quanto mais eu saco, mais eu pago. E ela pode ser de 0 a 27,5%, sendo que na fonte é 15%. Tem alguma dica? Tem sim. Tá vendo que a partir daqui, ó, de 0 a 4 anos, na tabela regressiva, é sempre mais do que eu pagaria na progressiva, porque na tabela regressiva, se eu ficar de 0 a 4 anos, ou eu vou pagar 35% ou 30%. Então, olha só, tem uma dica aqui. Se você for ficar menos de 4 anos em Previdência, o recomendado é progressiva, né? Porque em menos de 4 anos, eu vou pagar na regressiva ou 35 ou 30. Já na progressiva, pago 27. Beleza? Se ficar mais de 4 anos, tabela regressiva é recomendado, porque para mais de 4 anos já tem uma possibilidade de alíquota menor ali, então é recomendado para cá. Ou também, no outro caso, se você for fazer saques bem baixinhos, quase que irrisórios, tabela progressiva também é recomendado, porque tem a possibilidade de ficar isento ou de pagar uma tributação menor. Porém, você precisa ficar atento a essas tributações em Previdência. Aí, então, em que momento eu escolho a tributação lá na Previdência? O titular escolhe a tributação no momento da conversão em renda. Então, nesse momento aqui. Ou no primeiro resgate. Eu vou fazer algum resgate. No momento do primeiro resgate, eu também escolho a tributação. Posso escolher tabela regressiva ou progressiva. Porém, seguirá para sempre com o regime de tributação que foi escolhido. O que eu escolher, seja no momento em converter em renda, seja no momento do primeiro resgate, vai permanecer assim para sempre. Beleza? Só mais um detalhe, tem também a situação do excedente financeiro. E guarda isso, quanto maior o excedente financeiro, melhor para o titular do plano de previdência. Que maravilha! Que suculência! Vencemos o resumo, o mapa mental do módulo 5 do CEA. Te vejo na próxima, um grande abraço, até lá!